Os Estados Unidos são um importante parceiro comercial do Brasil e também um grande produtor e exportador agrícola. Em novembro desse ano, vão acontecer as eleições para presidente e a corrida pela Casa Branca está acirrada. Por ser a maior economia do mundo, o resultado dessa eleição pode impactar vários países, incluindo, é claro, o Brasil. Mas afinal, como funciona o sistema eleitoral americano? Quais são os dois principais partidos e seus candidatos, Hillary Clinton e Donald Trump? Quem vai explicar tudo isso para você é a assessora de Relações Internacionais da CNA, Aline Oliveira, que está aqui com a gente no estúdio. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom, as eleições lá sempre chamam atenção, né? Agora, por que nos Estados Unidos tem somente dois candidatos à presidência? Bom, o sistema eleitoral americano é bem diferente do brasileiro, né? Em primeiro lugar, o voto é indireto. O eleitor não vota diretamente no candidato, ele vota para um delegado, que se chama assim, aí esse delegado vota no candidato para a presidência. E é por isso que nos Estados Unidos tem duas fases de campanha, digamos, o que a gente chama de primárias e depois de eleições gerais. E outra coisa importante de mencionar é que o voto não é obrigatório, então os adultos que têm todos os critérios que podem votar, eles não são necessariamente obrigados a ir lá e votar. Então, grande parte da campanha é para mobilizar esses eleitores a irem votar. E quando eles votam, esse voto é indireto, eles votam no delegado e o delegado, então, vota no candidato. Então, esse sistema eleitoral de colégio eleitoral acaba diminuindo o número de partidos. Então, nós temos dois grandes, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata, mas nós, nessa eleição geral, teremos dois outros candidatos, que é do Partido Verde e do Partido Libertário. Mas nesse esquema de delegados, a probabilidade de um deles vencer é mínima, porque eles não vão conseguir juntar os delegados suficientes para nomeação, para ser eleito como presidente, né? Aí fica restrito a dois partidos. Os partidos têm agendas bem definidas ou isso pode variar dependendo do candidato? Historicamente, essa eleição está sendo muito atípica, então vamos tentar falar assim do que tem sido comum, né? Nos últimos 50, 60 anos, a agenda do Partido Republicano tem sido bem definida e do Democrata também. Os republicanos normalmente são mais abertos, né? A agenda é um pouquinho mais liberal, eles defendem menos intervenção do governo na economia, são mais pró-comércio, pró-business, setor privado, então menos apoio, digamos assim, social para a população, eles são contra um sistema universal de saúde, eles acreditam que a população tem que pagar parte da educação, não tem nada, digamos, que eles chamam, né, de graça, né? Sempre tem que ter a participação da população de alguma forma para os benefícios que eles recebem. Já os democratas são diferentes, eles têm uma agenda muito mais social. O Obama mesmo, que é democrata, encabeçou essa reforma de saúde nos Estados Unidos, que hoje a maioria da população, não diria 100%, mas mais de 90% da população tem seguro-saúde, apoio para os alunos para estudarem, não terem que tomar empréstimo para poder fazer seus estudos, né? Graduação, pós-graduação, doutorado. E eles normalmente são contra o comércio internacional porque eles acham que isso afeta muito internamente e pode haver perda de postos de trabalho. Só que esse ano as eleições estão atípicas. O Donald Trump está falando que ele é contra o comércio internacional, contra a parceria transpacífica, contra a Organização Mundial de Comércio. Ele basicamente é contra muita coisa. Fala que vai construir um muro entre Estados Unidos e México, que tem o NAFTA, ele fala que quer revogar o NAFTA, então ele está indo contra a agenda do próprio partido, né? Então, por isso que esse ano as eleições, a campanha eleitoral lá está sendo muito atípica e a gente tem que observar de perto, porque se ele vier a ser o presidente dos Estados Unidos, a gente não sabe o que esperar. Preocupa o mundo inteiro, né? Agora, Hillary e Trump. Já temos ideia de qual candidato será melhor para as eleições, para essas relações comerciais com o Brasil? Olha, como eu comecei a falar um pouquinho, com o Trump a gente ainda não tem expectativa, porque ele ainda também não apresentou a agenda de trabalho dele, né? Então, a gente ainda não consegue fazer uma análise. A Hillary continua com uma agenda muito alinhada com o Partido Democrata. Espera-se que ela vai investir, se ela for eleita, que ela vai investir muito nessa parte social do país, como tem sido dos democratas. O Trump, que seria
né, um presidente republicano nas últimas décadas tem sido mais favorável ao comércio, seria mais favorável ao Brasil. Mas com Donald Trump, a gente, como eu já mencionei, a gente não sabe o que esperar, tem que esperar sair a agenda de trabalho dele, que não saiu ainda, para ver o que ele faria. Se ele realmente sair da Organização Mundial de Comércio, denunciar os acordos do NAFTA, não implementar a TPP, isso teria um impacto gigantesco nas nossas relações, né? Então temos que esperar para ver. Vamos esperar, né? Obrigado, assessora de Relações Internacionais da CNA, Aline Oliveira, muito obrigado pela participação. Obrigada.